E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou conversar com o Denis Santos, aprovado no TJ Amapá para analista de tecnologia de informação na área de segurança da informação. Ei, Denis, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela disponibilidade. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, né, ser convidado para prestar uma entrevista dessa. Na verdade, sempre foi um sonho meu de concurseiro, acho que é o sonho de todo concurseiro, né? É ter essa visibilidade, né? Ser aprovado e poder estar passando, né, um pouco sobre a sua experiência para as pessoas, porque eu acho que assim como muitas pessoas em casa gostam, né, de conhecer um pouco da trajetória, principalmente para quem está começando no mundo dos concursos, né? Então, Com assim, certeza. é muito gratificante, né, poder hoje, né, estar no outro lugar, né, porque antes eu sempre estava assistindo a entrevista das pessoas para saber como é que foi a trajetória, né, e hoje poder contar a minha história, né, para mim, assim, é algo maravilhoso. Ai, gente, que legal. Fico muito feliz, então, de fazer parte também desse momento, né, da sua vida, não só da sua Sim, trajetória. Denis, primeiramente, parabéns pela sua conquista, parabéns pela sua aprovação. De verdade, obrigado. muito, muito legal. Quero muito saber mais sobre a sua trajetória como um todo. Então, para a gente começar te conhecendo, conta pra gente, por favor, qual a sua formação? Eu já tenho um chute, mas assim, qual a sua formação e quando Aham. surgiu essa vontade de prestar concurso público? Sim, atualmente, né, a minha graduação é em licenciatura em informática, né? Sou formado aqui pelo Instituto Federal do Estado do Amapá, né? Essa é a minha formação em nível superior, né? Mas também tenho as minhas formações técnicas, né? Possuo duas formações técnicas, né? Uma é o técnico em manutenção e suporte informática, e o outro é técnico em informática para a internet. E assim, a essa vontade de começar a estudar para concurso público, na verdade, veio com uma necessidade. Na verdade, assim, foi um período assim que estava assim meio sufocado aqui em casa. Assim, para quem não sabe, assim, eu não venho de uma família rica, né? Uma família assim humilde, né? Tipo, meu pai é carpinteiro, minha mãe é dona de casa. E aqui no estado, assim, da nossa família, que eu sou, na verdade, sou de Belém do Pará, né? Só que a minha criação, né, foi aqui no estado do Amapá, né, na capital, em Macapá. E aí, a minha família, basicamente, as pessoas que convivem aqui na minha casa, né? Meus pais, um irmão e uma tia. E aí chegou um período, né, quando eu acho que eu estava na minha graduação, acho que foi por volta de 2016, né, que as coisas começaram a apertar, né? Tipo, dinheiro assim não estava dando, né? Tava ficando complicado. E no momento, né, eu e meu irmão, a gente só estudava, né? Assim, a gente nunca passou necessidade, mas tipo, para a gente nunca faltou nada, porque meu pai sempre trabalhou muito, né, para garantir, né, que a gente pudesse estudar, né, e tipo não ficar assim nessa vida trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Então meu pai ele sempre trabalhava muito para permitir que a gente estudasse, né, eu e meu irmão. Só que aí chegou um período aí que eu me senti obrigado, né? Eu me senti obrigado, na verdade, eles nunca me pediram nada, né? Acho que meus pais nunca chegaram, olha, meu filho, você tem que trabalhar, porque tá precisando, eles nunca me pediram nada, mas eu via como as coisas estavam ficando, né? Tava difícil, e eu me senti nessa obrigação, né, de tentar conseguir um emprego. E aí, nessa época, eu estava, acho que no início do meu curso, né, da minha graduação, acho que o segundo semestre, mais ou menos. E aí, assim, aqui a gente não tem muito contatos, assim, para conseguir um emprego numa empresa privada. E é algo que eu não tinha, né? Nunca tinha trabalhado, então era bem difícil. E aí, na época, surgiu, né, o concurso, né, do Instituto Federal do Estado aqui, que é onde eu estudava. E aí, como eu já tinha, né, uma formação técnica, eu não tinha, assim, muita familiaridade com esse mundo dos concursos. E aí eu fui conversando com um amigo meu, que ele já era concursado, e aí ele foi me explicando, né, o que era esse mundo dos concursos públicos, porque para mim quem fazia concurso público assim, eram pessoas assim extraordinárias, né, pessoas extraordinárias que tinham muito conhecimento e assim eu não tinha coragem de encarar. Só que diante dessa necessidade, né, eu não teve jeito.
Eu tive que meter a cara e aí eu comecei a estudar, né? Eu comecei a estudar, assim, na época eu não tinha assinatura em nenhum cursinho. Eu basicamente peguei o edital, né, do concurso e comecei a estudar, a, tipo, pegava livro na biblioteca e, por incrível que pareça, alguns livros, né, que eu utilizava eram livros que geralmente alguma das bancas utilizavam, né, como referência, né? Então eu estudava muito assim, era livros e assistia algumas videoaulas assim que tinha pelo YouTube, né? E aí foi o primeiro concurso, né, que eu realmente peguei para estudar. Já tinha feito algumas outras provas assim, mas só me inscrevi para fui fazer assim, eu nunca parei para estudar, mas essa assim eu realmente eu dei o sangue assim mesmo para tentar a aprovação. E aí Qual é nessa o prova, cargo desse? esse era o cargo de técnico em laboratório de informática. Legal. Foi o concurso que eu prestei em 2016. E aí, graças a Deus, deu certo, né? Eu fiquei em segundo lugar, né, nesse concurso. Gente, E foi o concurso onde eu iniciei a minha carreira no serviço público, né? Trabalhei ali em torno de 7 anos e meio lá no Instituto Federal. E aí, a partir dali, chegou um momento, né, que eu precisava, né, de algo a mais, né? Porque também, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estudava lá. uhum. Então, eu ficava assim nessa rotina ali, era os 3 turnos. Estudava de manhã, tarde e noite estava trabalhando. E aí eu fiquei nessa rotina ali por quase 4 anos, né, até terminar minha graduação. Quando terminei minha graduação, aí eu parei ali um tempinho ali para fazer umas especializações, aí depois eu voltei a estudar, né, para concurso público, porque eu queria um cargo de nível superior, né, que ali eu ainda estava Legal. como técnico, né, e eu também sonhava em ir para outros órgãos. E aí, então, eu tô deixando você contar, Uhum. porque eu tô adorando a história. Então, aí você queria estudar para outros concursos. Você se formou, e aí logo então você Sim. já começou a prospectar essas outras oportunidades? Sim, sim. Na verdade, sim, eu tinha o meu sonho, né, era tentar fazer uma carreira de nível superior. Só que Uhum. mesmo eu já sendo concursado, eu tinha um certo receio, eu tinha um certo receio em fazer um concurso de nível superior. Por quê? Porque assim, eu tinha muito medo de redação, estudo de caso, e geralmente, né, hoje assim já está sendo mais comum, né, as provas de nível médio estar cobrando, né, redação, estudo de caso, né, mas eu tinha um certo receio em fazer um cargo de nível superior, que para mim, assim, as provas seriam mais difíceis, né, e também eu tinha um certo receio em fazer redação, que eu não gostava de escrever. Eu não gostava, assim como muita gente, a gente não gostava de escrever e eu tinha medo de fazer prova. Então, para mim, assim, quando eu parei assim, falei, não, eu preciso fazer um outro cargo. Então, eu estava estudando para fazer cargos melhores, só que nível médio, né? Porque Ah, para mim, só que para mim era o nível ali que eu conseguiria fazer de provas. Porém, quando eu voltei, né, esse estudo, né, para concurso, eu estava focando no concurso que teve aqui, que foi da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. isso foi em qual ano que você Esse da voltou? Assembleia, eu acho que foi em 2018 para 2019, foi por aí. Pegou Tá. um período da pandemia ele, esse concurso. Ah, então deve ter sido 20, será que foi 2020? É porque ele teve as provas objetivas, né? Aí Ah, ele depois teve várias. aí teve uma segunda fase, aí essa segunda fase pegou o período da pandemia. Mas Hum. foi por aí, para 2019, eu acho que foi a prova objetiva, aí depois a, o estudo de caso ele atrasou um pouco por causa da pandemia. Mas aí eu fiz essa prova, tinha 2 cargos na minha área, tinha o assistente de informática, que era um cargo de nível médio, e tinha um cargo de analista nessa área de segurança da informação. E aí eu estava focado em estudar para o cargo de nível médio, que era o cargo assim que eu estava almejando naquela época. Porém, como tinha os dois, tinha os cargos ali também de nível superior, eu decidi fazer também a prova para o nível superior, que era o mesmo cargo que eu fui aprovado no TEJAP. Aí então, eu fiz a prova, estava muito confiante, né, na prova que eu fiz no nível médio, nível superior, assim, eu fiz a prova, assim, eu achei que eu tinha saído mais ou menos, e aí quando saiu o resultado, infelizmente, na prova de nível médio,
eu fiquei dentro das vagas na prova objetiva, porém eu fui eliminado no estudo de caso, Ah, porque eu não dei muita atenção para estudos de caso, né? Eu realmente assim, eu não estudei, né, técnicas para fazer estudos de caso, eu fui na confiança. E aí uhum. não deu certo, não deu certo, e aí eu acabei reprovando no estudo de caso. Só que assim, apesar disso, né, eu tive um desempenho assim até que razoável na prova de nível superior. Acho que eu fiquei em sexto lugar, foi em sexto Olha, que lugar. legal. E aí, quando eu vi isso, aí que eu parei assim para ver. Falei, pô, um concurso desse porte, eu consegui ficar em sexto. Aí assim que despertou para mim assim que fazer concurso para nível superior não é algo de sete cabeças. É legal, né? Às vezes a gente não ousa nem sonhar com alguma coisa, já achando de Sim, cara que a gente não vai dar conta, né? que a gente não é capaz. Aí quando a gente vê, a gente vai, faz, a gente percebe que tudo é possível. E aí Uhum. então eu fiz a prova, né? Aí teve uma segunda fase, que a prova discursiva não foi na mesma data. A gente primeiro fez a prova objetiva e depois a prova discursiva para nível superior ela foi separada, né? Para nível médio foi tudo junto. Aí Ah, passou o período da pandemia, aí como eu tinha reprovado no estudo de caso, aí no nível superior também era estudo de caso, aí foi que eu tive que partir para pedir ajuda. É porque eu não queria mais passar por essa decepção de reprovar no estudo de uhum. caso, que para mim foi vergonhoso. Aí então eu entrei em contato com um professor que era dessa área, que ele me ajudou, né, a desenvolver, né, o estudo de caso, entender como fazer um estudo de caso, as técnicas e principalmente entender o perfil da banca, que na época foi a FCC que aplicou essa prova. Então, comecei a estudar para tentar mudar a minha posição, né, com essa nota dos estudos de caso. Infelizmente, né, eu fiz um estudo de caso bom, não zerei dessa vez, né? Mas para mim assim já foi assim uma experiência muito boa, né? Eu mantive a mesma colocação, não fui convocado nesse concurso, mas pelo menos serviu, né, para mim passar a acreditar mais em mim. E aí quando Isso. eu vi que eu consegui ter uma posição ali razoável nessa prova, né, ficar entre os seis ali que para mim já foi excelente, aí foi aí que despertou mais em mim assim, essa vontade de continuar, né? Fiquei pensando assim, se eu conseguir, né, essa posição aqui, se eu me esforçar um pouco mais, eu posso conseguir alcançar, né, outros objetivos, né, se eu continuar estudando. E aí Uhum. foi aí que começou essa minha saga aí no mundo dos concursos, né? E como eu já estava ali estabilizado num cargo ali que eu já era concursado, né? Isso aí me permitiu, né, assim, financeiramente me permitiu a estar indo, né, viajando em outros estados, fazendo outras provas, e aí eu fiz uma jornada nesses tempos aí, foi bem grandiosa, e visitei, né, muitos estados aí para fazer prova, fiz prova, reprovei, mas aí nesse caminho aí, eu acho que do ano passado para cá, assim, já foram começando a mudar, né, as minhas aprovações, né? Comecei a subir nas listas, né, de classificado que antes às vezes nem aparecia meu nome, mas Legal. é, Você conseguiu ir vendo essa melhora, né, de uma prova para outra e tal. deu para visualizar isso daí, que no início foi bem difícil, né? Principalmente, né, indo como fui fazendo muitos concursos, né, de bancas diferentes. E aí eu realmente assim teve muitas provas assim que meu desempenho assim foi horrível, mas assim, eu nunca. Assim, a gente fica chateado, principalmente sair daqui de Macapá, para quem não sabe, Macapá, indo para qualquer lugar daqui, saindo de Macapá, as passagens Sim. são caríssimas, que Macapá é longe, né? E a Uhum. única saída que a gente tem daqui ou é navio ou avião, né? Não tem estrada de chão. E aí as passagens são realmente muito caras e às vezes é frustrante você sair daqui É. para Brasília, gasta dinheiro com passagem, gasta dinheiro com hospedagem, chega na hora reprova na prova. Mas Uhum. faz parte, faz parte. Eu assim, quando eu fazia uma prova, reprovava, às vezes eu saía da prova dizendo assim, ó, essa prova deu ruim. E aí, aí eu voltava para casa na segunda-feira, não parava para lamentar, não.
Só Ah, pegava aquela entendi. prova, saía o gabarito, já ia ver onde eu errei, né? Fazia todo aquele levantamento, né? Para que eu pudesse usar, né? Aquelas informações ali, ver, olha, eu errei isso daqui. Pelo menos eu acredito assim que quando a gente erra assim uma questão sobre determinado assunto, aquilo ali serve ali como um aprendizado, porque muitas vezes tem muitas questões que se repetem, às vezes não literalmente da forma como está lá, mas as bancas elas gostam de faz algumas mudanças ali, mas querendo ou não, às vezes as questões acabam sendo bem parecidas com uma prova anterior. E Uhum. aí, se você erra aquela questão ali, às vezes você fica tão traumatizado com aquilo que quando vem, né, numa nova prova, você não erra mais. Então, essa é uma lição, né, que a gente consegue tirar, né, dos nossos fracassos, né? Você pode não ter um desempenho bom, né, numa determinada prova que você fez, mas se você parar para avaliar os seus erros e tentar resolver esses problemas, numa próxima prova você tem um desempenho muito melhor. E aí eu fui utilizando dessa estratégia, né, errando, até conseguir, né, ter os acertos, né, nas últimas provas. E como que foi a prova do TJ? Assim, eu já vinha fazendo provas na área de TI, nessa linha aí na área de segurança da informação, né? Eu já tinha feito, né, alguns outros concursos, né, nessa área. Cheguei a fazer de outros tribunais, eu fiz concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Uhum. que foi a mesma área. Então, assim, eu já tinha assim, uma base, né, dos conhecimentos específicos dessa área de segurança, né? Isso. Então, assim, para mim, a prova do TJ, pelo menos da parte específica, assim, foi bem tranquilo. A maior dificuldade para mim, assim, que eu via, era a parte básica, Uhum. porque a parte básica ela entrava já aquela parte da legislação do órgão, né? A parte de direito administrativo, constitucional. Então, essa parte básica, assim, às vezes eu pecava um pouco mais. Por quê? Porque às vezes eu tentava me sobrecarregar assim de prova. Por exemplo, fazer uma prova do Tribunal de Justiça do Amapá, mas aí tinha uma outra prova ali de um outro órgão para fazer. Aí, quando eu estava estudando, eu conseguia ter um desempenho muito bom no específico, mas quando eu misturava, tentava fazer mais de um concurso, eu não conseguia focar na parte da legislação do órgão. Entendi. Aí eu não conseguia ter um desempenho muito bom. Aí eu só conseguia se melhorar isso quando eu parei mesmo comecei a focar em um concurso específico. Porque aí você foca no concurso específico, você não precisa estar estudando duas legislações ao mesmo tempo, aí você tem um desempenho melhor. Então, assim, essa prova do TJ, daqui do estado do Amapá, eu saí da prova assim, eu literalmente assim não acreditava que eu ficaria em primeiro lugar, né? Para mim assim, eu fiz a prova assim bem tranquilo, né? Achei um pouco difícil porque eu acho que das provas que eu fiz para essa área assim, o conteúdo estava bem extenso, né? Esse concurso do TJ ele teve várias áreas de TI, né? Era tudo subdividido. E a área de segurança, assim, era a área, eu acho que tinha a maior quantidade de conteúdo da parte específica, né? Mas eu Uhum. fiz assim mesmo, né? Porque eu já tinha uma base, né? E aí, assim, foi uma prova bem difícil, foi um pouco cansativa, mas deu tudo certo, assim. Inclusive, os seus mapas ajudaram muito mesmo no processo de revisão, né? Porque, assim, eu já tinha estudado bastante essa parte de direito administrativo, direito constitucional, essa parte de legislação, né? Só que aí eu precisava de uma forma ali de estar revisando aquilo ali sem estar perdendo muito tempo, né? Às vezes estava no trabalho, ali no intervalo, ali, se tivesse algum material ali para estar revisando rapidamente, né? Facilitava muito. Aí foi aí que eu descobri os seus mapas. Que Eu massa. cheguei, eu cheguei a pesquisar muito, né? Eu comprei alguns outros mapas, mas aí eu cheguei no seu, aí eu gostei, né? Eu comprei outros lá. E aí, praticamente, era o meu material de revisão que eu utilizava, né, para essa área de legislação. E é um Ai, material muito bom, excelente mesmo. Recomendo a todo mundo. muito obrigada. Eva, fico muito feliz. Então você usava eles principalmente para essa parte de revisar mesmo, né? O que você já tinha Para as estudado, precisava revisões. rever. É, porque é muita coisa, né, para revisar assim no material completão, assim, né, na aula e tal. Não dá tempo de Sim, ver tudo. porque ficar vendo vídeo, ainda mais quando está
período ali já véspera de prova, assim, não dá para ficar assistindo videoaula, não. E o mapa mental, dá uma passada nele, você consegue revisar muita coisa já. Ô, Dani, você mencionou a questão do estudo do trabalho, no intervalo ali e tal. Conta pra gente um pouquinho como foi a sua rotina de estudos, conciliando o trabalho com o estudo para concursos, assim, qual horário você gostava de estudar, que horário você acordava, almoçava e dormia, essas coisas todas, que o pessoal sempre tem curiosidade. Então, quando eu trabalhava lá no instituto, eu sempre trabalhei lá no horário da tarde para a noite. Então, ficava Uhum. lá até em torno de 22h30 da noite. Então, é o período ali que eu tinha no trabalho. Então, quando eu estava estudando para concurso, eu tentava tirar esse horário da manhã, né? Então, pegava esse horário da manhã, começava ali em torno de 8 horas, porque eu também dormia muito tarde, É, não dá para madrugar, né? aí não conseguia acordar, às vezes até tentava assim, acordar 6 horas da manhã para estudar, mas era impossível, era muito difícil. Então, o que eu fazia? Eu, geralmente, quando eu saía do trabalho, ia sair mais 22h30, era perto de casa, então 15 minutos já estava aqui. E aí, depois, né, desse horário de trabalho, que eu gostava de tirar para estudar. Então, eu gostava de tirar esse horário da noite, né? Aí eu ficava até uma parte da madrugada estudando. Então, assim, para mim era mais produtivo de que acordar cedo, né, para estar estudando. Então, geralmente eu tirava esse horário da madrugada. Depois do trabalho, depois das 22, ia levando até onde alguém estava. Nossa, E até que horas mais ou menos assim você costumava ir? às vezes eu ficava 2h30, 3 horas. Aí eu dormia mais de manhã, aí eu tentava dormir o suficiente, né? Não dava para dormir descansar o suficiente, mas aí perto de 8 horas, 8h30 já acordava de novo e tentava estudar mais um pouquinho. Aí E, é assim que era a minha rotina. e você tinha alguma meta de horas por dia? Você ia encaixando o tanto que dava? Tinha, assim, eu não tinha uma rotina de horas líquidas. Eu nunca gostei, na verdade, de calcular horas líquidas assim, porque é bem difícil, né? Porque às vezes a gente está estudando, às vezes se dá uma pausa, faz alguma coisa. Então, eu Uhum. nunca gostei de cronometrar, né? Quanto tempo que eu estudava. Mas eu tinha metas para concluir, né? Eu colocava tinha 3 disciplinas, né? Que eu, na verdade, fazia um ciclo de estudos. Uhum. Aí esse ciclo de estudos, na verdade, era um professor meu, né, que ele me acompanhava, o mesmo professor que me ajudou na mentoria da prova da Assembleia, ele passou a me acompanhar nesse período, né? Então ele montava para mim um cronograma, que eram 3 disciplinas por dia, Hum. e aí essas 3 disciplinas eu não colocava as horas líquidas, mas eu tinha que pelo menos estudar entre 40 minutos a 1 hora de tempo de cada uma dessas disciplinas, e fazer uma bateria de questões, né, ao final de cada estudo desses. Então, a minha meta diária era fazer essas 3 disciplinas e fazer uma bateria de questão sobre cada uma delas. Então, eu tinha essa rotina que era de segunda a sábado. Então, de Uhum. segunda a sábado, todo dia eu tinha que fazer essas 3 disciplinas e tirava o domingo para descansar. Então, a minha meta diária era essa, né? Eu fazia essas 3 disciplinas, fazia uma bateria de questões, e ao final do dia, antes de dormir, eu tentava dar uma revisada para ir com aquele assunto já bem fresquinho, né, para dormir. Aí essas disciplinas, assim, a gente fazia uma elas ficavam alternando. Então, geralmente, eu não colocava as mesmas disciplinas, né, no mesmo dia. Uhum. Então, ficava alternando algumas disciplinas ali da parte básica, algumas disciplinas que era mais decoreba, algumas disciplinas assim que era mais interessante para estudar. Então, ficava fazendo essas alternâncias, né? Então, Uhum. geralmente, esses ciclos, né, a gente pegava ali algumas disciplinas e dividia durante a semana, fazia esse ciclo girar ali por em torno umas 2 semanas mais ou menos, e depois ficava alternando, porque não dava para colocar todas as disciplinas de edital num ciclo só. Então a gente Uhum. ficava fazendo essa alternância assim para estar repassando várias vezes, né? E não deixar nenhuma disciplina de lado. Então assim era uma metodologia assim bem interessante, né? Eu conseguia fazer, né? Fazia no meu tempo, mas eu acho que se fosse calcular em horas líquidas, daria em torno de 4 horas por dia, assim, de É, estudos. parece algo isso, tipo umas 4 horas por Era, dia, né? Excelente era carga por horária, aí. nossa, ainda mais trabalhando, É, né? Que era legal. bem difícil.
E te perguntar, eu ia te perguntar se você fazia simulados, mas você fazia muitas provas também, né? E simulados? Assim, era difícil eu pegar assim uma prova completa assim para fazer, né? Porque eu fazia muita questão mesmo. Uhum. E aí às vezes eu Eu digo ficava assim, que você quebrado. falou que você prestou muitas provas, né, pelo Brasil, então meio Aham. que serve também, né, de simulado, às vezes. Também serviu bastante, né? Eu fiz muitas provas, né? Fiz muitos concursos das várias bancas aí, já fiz prova que deu certo, outras não. Tive Uhum. provas, algumas experiências aí de prova que foram canceladas por fraude, assim. Sim. Foi uma experiência bem interessante, Mas assim, mas cancelou antes ou depois de você ter feito? depois daí foi Foi. um concurso que teve na Assembleia Legislativa do Maranhão. Aí eu Uhum. fiz a prova lá, aí foi todo mundo, a gente fez a prova, aí quando saiu, né, o resultado, aí o pessoal denunciou, né? Teve algumas denúncias por suspeita de fraude na prova, aí Meu a gente Deus. ficou no prejuízo. É. E aí, teve a prova de novo, não? Teve a prova de novo, mas eu não fui fazer mais. É. Fiquei decepcionado. Imagina que situação. Ah, não, gente, é muito triste, né, quando isso acontece. É É uma falta triste, de ainda mais que respeito. o pessoal gasta dinheiro com passagem, hospedagem, e aí acontece algo assim. Exato. Nossa Senhora. E teve alguma prova que, assim, teve algum momento que, por conta das reprovações e tal, você chegou a pensar em desistir? Tipo, ah, não vou ficar aqui mesmo e tal? Ou você sempre manteve aceso, assim, tipo, não, uma hora eu vou conseguir e tal? É assim, eu nunca pensei em desistir. Na verdade, eu sempre colocava assim na minha cabeça que o processo, eu sei que o processo é longo. É assim, algumas pessoas, né, conseguem mais rápido, né, outras pessoas demoram. No meu caso, demorei um pouco, né, eu assim, fui um pouco lento, né, mas eu sempre respeitei o processo, né, tentei não pular etapas. Uhum. E assim, na verdade, eu nunca pensei em desistir. O que eu queria mesmo era mudar de vida, né? Eu almejava, né, sair dali onde eu estava, né, e alcançar um cargo melhor. Então, o meu foco era isso. Mesmo reprovando, né, para mim assim, chegou um tempo assim que eu reprovava, tranquilo. É, Ficou tranquilo, faz calejado, né? parte. Às vezes eu saía, às vezes saía da prova, essa prova aqui eu tinha, geralmente eu tinha os amigos, né, que a gente sempre ficava compartilhando, inclusive tinha um amigo que ele sempre ia fazer prova comigo, né, desse mesmo cargo, e aí a gente sempre viajava junto. Às vezes quando ele saía da prova, assim, cara, deu ruim para mim hoje. Aí, mas é tranquilo. Então a gente já sabia, né? Falar, não deu certo, beleza. Segunda-feira a gente continua estudando, que uma hora vai dar certo. Então a gente sempre tinha esse mesmo pensamento. Não deu certo hoje, né? Mas a gente vai continuar, que uma hora vai dar certo. Então eu sempre acreditei que uma hora, né, ia começar a mudar, né, os resultados, né? Acho que basta a gente respeitar o tempo, né? Então eu vejo que muitas pessoas é, ficam frustradas, né, por não alcançar, às vezes, aquele concurso ali que a pessoa sempre almejava. Eu, particularmente, eu almejava muito o concurso da Assembleia Legislativa do Estado daqui, né, do Amapá. Era um concurso, assim, que eu queria muito ser aprovado. E aí eu sei que muitas pessoas têm esse mesmo pensamento. Eu preciso passar naquele concurso, porque aquele é meu concurso. Se eu não passar naquele concurso, eu não sei o que eu faço da minha vida. Só que às vezes não é assim, né? Se às vezes não está certo, mas pode vir coisas melhores na nossa vida, né? E foi no meu caso, né? Eu não consegui ali, por exemplo, ali se eu tivesse passado na prova de nível médio, eu ia ficar por ali, né? Provavelmente eu ia me acomodar e eu não ia continuar Ah, estudando para fazer outras provas. Então, aquela reprovação ali, ela me deu um gás ali de continuar estudando, né? Ter toda essa experiência, né? Fazendo provas, né? Até alcançar a aprovação, né, num dos concursos, dos maiores concursos aqui do estado, que foi esse do tribunal, né? Foi uma das várias outras aprovações, né, que já teve. e como foi quando você viu ali seu nome na lista de aprovados em primeiro lugar, assim? Assim, eu na verdade estava trabalhando, né? Na verdade, nem fui eu que vi a lista, né? Eu soube já por outras pessoas que me mandaram, né? Porque assim, aqui como é um estado pequeno, então o pessoal assim que é da área de TI, todo mundo praticamente se conhece. Então, às vezes, quando a gente vê
essas provas, né, de que tem a concurso na área de TI. Então, quando a gente vai ver a lista ali, praticamente todo mundo é conhecido. Muitas pessoas são conhecidas, aí as pessoas já sabem, né? Então, assim, quando eu fazia a prova que todo mundo já sabe, esse cara de novo, então todo mundo já se conhece, né? Que as pessoas aqui já. As pessoas nos órgãos que trabalham nessa área, que geralmente são tudo conhecidos. E aí, quando eu fiquei sabendo, né? Eu estava no trabalho, estava saindo do trabalho. Aí um colega mandou mensagem, né? Mandando lá o print lá. Falei, caramba, ficou em primeiro. Aí eu fiquei, não boto fé. Aí eu fiquei realmente assim, muito feliz. Aí eu estava indo para o carro, né? Fiquei tudo nervoso, né? Tentando abrir a lista ali para baixar para ver se realmente era verdade, né? Aí ficou abrir a lista, né? O resultado, aí caiu a ficha, assim. Eu particularmente assim fiquei muito feliz, né? Porque assim, eu não imaginava, né? Assim, eu imaginava que eu estaria numa colocação boa, né? Mas eu não imaginava que eu estaria em primeiro lugar. Então, assim, para mim, assim, foi uma grande vitória, né? De alcançar, né, um resultado como esse, né? Num concurso desse que foi bem alto nível, né? Com Apesar de, certeza. apesar de não ter tido prova discursiva, né? Foi só prova objetiva, mas foi uma prova muito difícil, principalmente por se tratar FGV, principalmente por ter 25 questões só de língua portuguesa. Não, e português da FGV, Deus abençoe que É, desarrumou essa não. confusão com a E a minha, língua. a minha preocupação nessa prova era justamente a língua portuguesa. Assim, Uhum. as outras bancas eu não me preocupava tanto. Mas quando eu vi 25 questões de língua portuguesa da FGV, isso aí para mim estava sendo desesperador, né? Porque as outras provas da FGV que eu havia feito, né, o meu desempenho assim era bem razoável, fazia em torno de 60, no máximo 70% de acerto. E aí, 25 questões para mim, assim, tá sendo um pesadelo. Então, o meu medo nessa prova era língua portuguesa. E Era como língua que você fez portuguesa. assim para se preparar para ela especificamente assim, para o português? Olha, sinceramente, língua portuguesa da FGV eu larguei de mão. Por quê? Porque, assim, para mim não adiantava muito. Olha, a gente estudava, a gente estuda muito língua portuguesa, aí chega na hora da prova, vem umas coisas bizarras, né? Vem uma língua portuguesa, de vezes, que só o próprio examinador entende. Então, assim, o que que eu fiz para estudar? Eu resolvi a questão, tentava resolver questão, né? Eu já tinha uma base ali de língua portuguesa que eu estudava para as outras bancas, mas não adianta você e focar de 100% do seu tempo ali para estudar gramática, estudar essas coisas todas, porque não é o padrão da FGV. O padrão de língua portuguesa deles é algo assim completamente diferente. Então, Sim. assim, língua portuguesa para mim assim, eu deixei um pouco de lado, né? Eu ficava só resolvendo provas, resolvendo questão, e aí foi assim que eu estudei, né? E Eu não como foi parei. na prova, no dia, em Ó, português? até que quando eu fui fazer a prova, eu deixei a parte de língua portuguesa para resolver depois, né? Não queria. Fui pegando as questões ali Não mais queria simples desbalancear, ali. né? Falei, nossa, eu vou Não começar queria no português. desbalancear. Aí eu, não, falei, deixa eu pegar aqui a parte específica, né? Fui pela parte mais fácil ali, que eu já tinha domínio. Depois que eu terminei tudo ali, mas garanti, né, o que eu já sabia, aí que eu fui bater cabeça com a língua portuguesa. Tanto é porque também eu vejo assim que língua portuguesa é algo cansativo, né? É muito Uhum. texto, né? É. Interpretação. E aí eu deixei assim por último, né? Aí eu fui. Foi assim, a princípio, eu acho que grande parte das questões eu sempre ficava em dúvida entre duas alternativas. Parece que assim, todas as questões da FGV de língua portuguesa era assim. Era duas alternativas que ficava em dúvida. Aí, mas assim, eu tive um desempenho bom, acho que das 25 questões, consegui fazer 19. Para mim, assim, Caramba. eu queria fazer pelo menos 15, no mínimo 15. Então, 19, assim, para mim já foi excelente. Ainda mais sendo língua portuguesa da FGV, assim, para mim já Ainda foi um mais você já desempenho tinha quando meio que largado, né? Falei, assim, não, isso aí não vai dar certo. E que bom que então, deu. assim, para mim, assim, foi um desempenho maravilhoso. Isso daí nem eu esperava, na verdade. Muito bom, cara, adorei. Denis, muito legal. E, e você já foi nomeado? Como tá o trâmite aí do concurso?
Não, o trâmite do concurso ele está no processo de heteroidentificação. Uhum. Inclusive, ontem saiu o resultado, né, preliminar da heteroidentificação, e a previsão é que até final de julho já o pessoal vai estar sendo nomeado, né? Ai, É a meu Deus. previsão. Está Como sendo tá a bem rápido o expectativa? processo. É. É assim, eu tô bem ansioso, né, para essa posse. É um cargo assim que eu almejava muito, né, Uhum. trabalhar nessa área específica da segurança, fiz muitos concursos nessa área. A verdade, cheguei a desistir, né, de um dos concursos que eu fui também convocado, foi justamente do Tribunal de Justiça lá do Rio, né, eu fui, final do ano passado, fui convocado para assumir também nessa mesma área, Uhum. né? Só que eu decidi não assumir, né? Apesar de ser um cargo assim com uma remuneração bem alta, mas eu não decidi não assumir para justamente focar, né, nessa prova do Tribunal de Justiça daqui, né, do estado, que eu Uhum. acreditava, né, que eu ia conseguir. Então, Para ficar perto preferi da família, né? preferi deixar de lado lá, né, para tentar focar É. nesse daqui. E deu certo, deu Ai, que certo, bom, assim. né? Ai, graças a Deus. Denis, caramba, muito legal. Antes da gente terminar, eu queria que você deixasse para o pessoal que ainda está estudando alguma mensagem, assim, algo que você gostaria de ter ouvido quando você começou a estudar, sabe? Que a gente começa às vezes meio perdido, sem saber se vai dar Aham. certo, se não vai. Assim, o que eu gostaria de deixar de uma mensagem para o pessoal que está assistindo é que respeite, né, o processo, né, respeite o processo, não se deixem abalar, né, pelas reprovações. Assim, estudar para concurso não tem muito segredo, né, não é só pessoas extraordinárias, pessoas magníficas que conseguem aprovação. Na verdade, o segredo, né, de você conseguir passar numa prova de concurso é você conseguir manter a constância. É isso que eu sempre falo para os amigos que me perguntam, né, como é que tu faz, como é que tu consegue? É você manter a constância nos estudos, porque às vezes eu vejo muito a pessoa vai estudar, estuda uma segunda-feira, passa 3 dias sem estudar, aí estuda de novo. Então não é assim, né? Então, assim, se você realmente quer conseguir, você tem que ter uma rotina, né? Você Hum. tem que colocar os estudos acima de tudo. Então, e é isso que é muito difícil das pessoas conseguirem fazer, né? Deixar, né, aquelas coisas que elas gostam de fazer, né, abdicar, né, de muitas coisas, que para mim Uhum. assim foi uma das fases mais difíceis, né, da minha vida, deixar as coisas que eu gosto, assistir um Uhum. filme, assim, eu gosto muito de jogos eletrônicos, então isso era um vício meu também. Então você deixar essas coisas de lado para focar só no estudo, para mim, assim, é uma das coisas mais difíceis, mas a partir do momento que você consegue criar essa rotina, essa constância nos estudos, pode demorar, mas um dia você consegue a aprovação. Isso daí é certeza, é certeza. Uhum. Basta, assim, respeitar ao mesmo tempo, né? Não sair querendo pular etapas, né? E seguir firme na jornada que uma hora dá certo, uma hora chega a nossa vez. Ai, que fofo! Amei, Denis, é isso mesmo. Parabéns mais uma vez por essa conquista, assim, muito incrível, muito legal mesmo. Foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história. Eu tenho certeza de que sua entrevista vai motivar, assim, vários concurseiros que ainda Sim, estão trilhando esse caminho, assim como outros concursados te incentivaram também quando você estava, né, do lado de sim. cá, né? Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Parabéns mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço o convite. Para mim, assim, é uma experiência, assim, eu, na verdade, eu sempre brincava, né, com alguns amigos meus, falar, a minha meta, assim, é passar, né, no concurso público, né, e dar entrevista, né, para contar um pouco sobre a minha história. Tal E da aí, entrevista da prova tem que ser, né? Para fechar com isso, chave de ouro, assim, todo o processo. isso, né, e, assim, é algo muito gratificante, né, na verdade, as pessoas a gente pensa assim, eu sei que é um processo difícil, né? Hum, Mas quando começa, né, a vir a parte boa, aí a vida realmente muda. exatamente. Ó, e para você que está assistindo também, se você gostou do vídeo, eu tenho certeza que você gostou. Aproveita para deixar um like e se inscrever no canal também para acompanhar outras entrevistas e outros vídeos comigo por aqui também. Denis, muito obrigada mais uma vez, foi um grande prazer. E eu falei seu Instagram pro pessoal? Não, né?
Ah, Não quem sei, quiser... não lembro. Acho que não falei. Gente, ó, quem quiser, o Denis também tá lá no Instagram. Às vezes o pessoal quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa para você, né, e tal. Sim. Eu vou colocar na descrição do vídeo também, mas é @Denis_Sant, né? Isso. SANT. Isso, vai estar na descrição do vídeo também. E é isso, qualquer coisa você responde também os comentários aqui no vídeo, né? Também, Aí vou estar aqui. eu tô te disponibilizando no vídeo. Combinado. Então, gente, muito obrigada. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.